Pessoal, boa noite. Professor Vinícius, vamos lá para mais uma gravação aqui na luzinha. Hoje a gente vai resolver aí a agenda 2, né? Lá de eletricidade, tá? No curso de eletroeletrônica, beleza? E vai ter muitas coisas, tá, pessoal, aqui, para quem não está acompanhando, né, da aula passada, né? Então, se você não viu e está com dificuldade aí de alguns conceitos básicos, sugiro que você dê uma pincelada por lá, né? Basicamente, o que a gente tinha comentado era assim, corrente, né, que a gente chama de I, que vocês estão vendo aí, ela é normalmente medida em amperes, tá? Então lembra disso da notação. A gente tem a resistência, né? No caso dos aparelhos, tal, a gente mede em R, então é o símbolo para ela, é em ohms que a gente dá essas resistências. Normalmente a corrente ela pode ser dada em mili ou ela pode ser dada em micro, né? Às vezes aparece assim essas duas notações. Micro é quando tem três casas, né? Então coisa 0,001. Então é 1.000, né? Uma parte em 1.000. Você pode ler aqui, brinco com o pessoal, né? O 1.000 ao contrário. E o micro é o 0,1 parte por milhão. Sabendo disso, gente, aí você não vai ter nenhuma dificuldade. Lembra que a tensão, né, dos aparelhos, quando a gente está fazendo que era o U, era dada em volts, tá certo? E às vezes pode aparecer tanto em R ou tanto em volts, pode aparecer aquela coisinha do símbolo K, que nem em quilômetro, né? Lembra que o K é um prefixo de 1000, tá certo? Então sempre retoma isso. Você escreve 2K que você recebe, então você recebe 2000, assim por diante, tá? As duas leis que a gente vai usar continuam sendo as mesmas. Primeira lei de Ohm, então a primeira fórmula, né? U é igual a R vezes I. E a segunda lei de Ohm, segunda lei de Ohm não, perdão, era a relação da potência, né? Que a potência é U, tá? Vezes I. É basicamente isso. E a gente começa nessa parte, né, ainda nas principais leis da eletricidade, que os exercícios a gente vai resolver todos basicamente usando essas duas relações. Agora, entra a ideia aqui, né, é importante notar disso, a ideia de circuito. A gente começa a ver aqui os primeiros circuitos elétricos, tá? Então, normalmente a corrente a gente vai indicar com uma setinha, e um I, né, por onde ela está percorrendo, assim, o caminho dela. Resistência, a gente representa ela assim, ó, né, um tracinho, e a voltagem nos terminais, depois tem diferença, né, entre essas coisas, mas aqui no começo não tem muitos problemas não, normalmente a gente representa assim, aqui é menos, aqui é mais, né, e a corrente, a gente faz com essa parte, e aí tem dois circuitos simples que vocês têm que entender, né, o primeiro deles é quando a gente tem um circuito com as resistências em série, né? São duas partes assim, em série porque tem uma atrás da outra. Percebam que se a gente conecta, ó, tipo a corrente que ela está vindo passando aqui, essa aí, ela vai passar por esse resistor, ela é a mesma aqui, ela não se dividiu para nenhum lado, ó. Ela continua aqui, continua para cá, ó. É a mesma corrente, a corrente aqui não muda, tá vendo, né? Circuito em série. Aí, só que o que acontece? Como cada resistor que a gente tem aqui, eles vão puxar, né, eles vão resistir a essa corrente que está passando, então eles vão puxar a energia, né, eles são tipos de receptores aqui. Então, aqui a gente vai ter uma queda de tensão por conta desse resistor R1 aqui, né, que eu chamei, é o U1, e aqui a gente vai ter uma outra queda, tá vendo? Diferente. Então, daqui para cá a gente vai ter uma outra queda de tensão, U2. E a queda de tensão, obviamente, total desse ponto até esse daqui é a soma, né, desses caras, né, que você teria nesse circuito, tá bom? Então a tensão que vai mudando no circuito em série. E a gente tem um outro famoso, né, é o circuito em paralelo. Esse daqui que eu acabei fazendo, eu esqueci de escrever, né, esse daqui era em série, tá? E agora o que eu vou colocar é o em paralelo, tá? Como é que funciona o circuito em paralelo? Inclusive o nome já diz, uma coisa está paralela à outra, né?
a corrente, se você vê, ó, que ela vai se dividir aqui. Aí a gente vai ter dois resistores, né, digamos aqui assim, ó, tá? E depois ela volta para cá. Então vou colocar aqui R1, R2. O que é importante você notar que a corrente que vem aqui, ó, na hora que chega aqui no meio, ela vai se dividir, tá certo? E ela se divide proporcionalmente, tá, gente? Em uma I1 e uma I2 aqui para baixo. O que que isso significa? Que se o R2 for maior, ele vai precisar, digamos assim, para você acender ele, você precisa de mais, entre aspas, né, assim, é uma tensão. Então, tem essa coisa. Quanto mais resistência ele tiver ali, a corrente que vai estar passando por ele, essa resistência, ela acaba ficando ali, digamos mais. Então, ela é mais lenta, então a tensão é menor, a corrente, né, perdão. E aí, se você tem uma resistência muito pequenininha, a corrente passa com tudo por lá. Tá? Então, eles têm essa relação de serem inversamente proporcionais. Tem um truque, às vezes, para calcular essas coisas, a gente vai ver nos exercícios. Mas o mais importante é a variação de tensão, né? Se você pega desse ponto até esse daqui, os dois eles estão na mesma linha, ó. Tá vendo? Ou seja, a queda de tensão que está aqui no R2, que foi para cá, né? O 2 é exatamente a mesma queda, tá vendo? Estão na mesma linha quando você pegou nesses dois pontos aqui. Ou seja, isso significa que quando a gente tem um circuito paralelo, quem se divide é a corrente. A tensão, ó, o U é igual ao 2. O 1, né, é igual ao 2, tá bom? Então, a queda de tensão fica a mesma e ele só divide. Uma coisa que eu esqueci de comentar era da resistência equivalente, tá? Então, uma regra simples. Essa daqui é óbvia. Quando ele está em série, você soma, né, para ver o total da corrente aqui no circuito. Normalmente a gente vai fazer isso. E quando, né, para o circuito em série a gente soma. Para o circuito em paralelo, aí o pessoal faz menos. Não, esse é um erro comum. A gente faz o produto pela soma, tá? A relação é a soma dos inversos. Eu não vou demonstrar a forma, mas basicamente é a ideia, tá? Aqui é mais a aplicação do exercício, e só uma revisão rapidinho. É o produto das resistências pela soma. A gente vai fazer isso nos exercícios, tá? Então, usando essa teoria, digamos aqui assim, a gente resolve todos os exercícios. Então, vamos lá para o primeiro aqui, tá? Um pouquinho borradinho, mas acho que a gente consegue. Primeiro exercício, ó, ele pede o amperímetro, né? A seguir mostra 4 mA. Então, vamos anotar, ó, a corrente que está passando aqui é uma corrente com 4, lembra, o meu milho eu gosto de fazer assim, tá? 4 mA. E ele pede qual a tensão aqui, né, na fonte, ó. Esse V aqui a gente não sabe, né? A gente está procurando quem é ele. Bom, mas como que eu vou calcular? Ele deu aqui, ó, as resistências, 1 kΩ, 2 kΩ, né? Percebam, olha só que legal, se você pega desse ponto até esse, essas duas aqui estão em série. Se eu pego desse ponto até esse, aí eu só tenho uma. E se eu pego desse ponto até esse, eu tenho essas duas aqui, ó, em série. Só que se eu olho para o total, né, para o meu circuito inteiro, ó, esses três caminhos eles estão em paralelos. Por quê? Porque minha corrente que vai sair daqui, ó, minha I total, né, digamos assim, vamos chamar de IT, na hora que ela está chegando aqui, a IT, ela vai se dividir para esse pedaço, ela vai mandar uma corrente para cá, ó, I1, ela continua subindo, né? Só que ela vai como, ela se dividiu, não foi em dois pedaços, então ela vai como um outro tipo de corrente aqui, tá? Então ela vai como uma I2. Aí chega aqui, ela se divide de novo, tá vendo? Ela manda uma outra corrente para cá e vai outra corrente para lá. Então elas ficam se dividindo, tá vendo? Essas correntes, né? Aí, se vocês perceberem depois, basicamente a gente tem um circuito em paralelo, né? Os três aqui, a corrente vai se subdividindo. Mas eu não vou precisar disso daqui nesse momento, então eu vou apagar, tá? Só para vocês terem uma ideia aí para quem está vendo. Beleza?
basicamente o que eu vou usar é aqui, né? Eu sei que o valor da minha tensão, lembra que eu falei? Esse cara aqui, esse ponto é o mesmo que aqui é o mesmo que aqui, e aqui é o mesmo que aqui. Isso significa que a queda de tensão dos pontos pretos, ó, que eu fiz daqui até aqui, ó, adivinha quanto que vale? V, que a gente está querendo saber, certo? Ou seja, a queda de tensão nesses pontos no circuito paralelo é sempre a mesma. Por quê? Porque eles estão no mesmo ponto, né? A diferença de potencial de ponto a outro é o mesmo, né? Está na mesma pontuação aqui. Bom, sabendo disso, então basta eu olhar para essa parte aqui. Eu não vou me preocupar com o resto. O que eu estou procurando, ele está exatamente aqui, tá certo? É por aqui que eu vou olhar. E aí fica muito mais fácil para eu ver quanto que vale, porque nesse circuito, aí ele está em série, né? Quanto que é a resistência equivalente aqui, ó, só desse pedacinho que eu estou olhando. A resistência equivalente, vou fazer aqui embaixo, R aqui dele, aqui de equivalente, vai ser 1 kΩ mais 2 kΩ, ou seja, dá 3 kΩ, certo? Essa resistência aqui é 3K ohms. Eu sei que está passando, né, que ele colocou o amperímetro ali em série, tem que ficar sempre em série, né, o amperímetro. Está passando uma corrente de 4 mA. E pronto, o meu V eu vou calcular por aqui. E como é que a gente calcula o nosso o V? Né? V não, perdão, é U. É que ele chamou ali, é o V, né? É a voltagem. Mas quanto que é o meu U? U é igual a R vezes I. Então R é 3 kΩ, 3K, vezes I, que é 4 mili. Né? K é 1000, mili é dividir por 1000, então eles cortam. E aí fica simplesmente 3 vezes 4, 12 volts, certo? Essa daqui é a nossa resposta, tá lá, 12 volts do primeiro exercício. Beleza? Então tem que saber desses truques, ajudam muito, tá? Na hora de resolver exercício. Bom, o 2, ele pede a potência, né? Ele te dá aqui que a potência do exercício, ela vale 250 watts, tá? Você não vai usar, tá, essa informação aqui dos 110 volts. Isso aqui confunde no exercício, pessoal. Quer usar lá a potência? Não é isso que ele está perguntando. Ele está perguntando energia. Né? Aqui, ó. Como que eu calculo energia? Aí tem um pessoal, né? Lembra lá? Eduardo Passatempo, Eduardo deu PT, enfim. É a forma que o pessoal lembra, né? Que a potência, a forma que é energia é potência vezes o tempo, tá, pessoal? Lembrando que potência está em watts, ou seja, nossa energia nesse exercício ela vai ser 250, que é a informação do enunciado, vezes o tempo que ficou ligado. Inclusive é assim que a gente calcula na nossa casa, tá? Essas informações. 250 vezes 2. Quanto que vai dar a energia? 250 vezes 2 dá 500, certo? Só que é 500 o quê? 500 watts por hora, que isso daqui era em 2 horas. Só que o exercício ele não quer watts por hora, ele quer em quilowatts. Essa é a pegadinha aqui. Para fazer o quilo, eu tenho que dividir por 1000, não é isso? A minha vírgula tem que voltar 3 casas aqui. Ou seja, vou transformando isso, voltando 3 casas, né? Então vai ficar 0,500, né? Ou 0,5, tá? Tanto faz. Quilowatt-hora. Então é essa a resposta aqui, tá? Da questão 2 aí da gente. Então fica só espertinho com isso quando você vai transformar. É fácil, ó, só fazendo uma coisa aqui. Se você tivesse tipo 1500 e você quer passar isso 1500 metros, você quer passar em quilômetros, lembra que você ia puxar 3 casas por causa do K. Isso fica 1,5, 1,5, não precisa do 00 aqui, né? km, quilômetro. Porque você voltou as 3 casas, tá bom? Isso aqui é uma coisa importante. Bom, deixa eu continuar. O 3, ele fala, ó, qual é o valor da resistência elétrica do ferro? Ele deu uma corrente, né, pra gente aqui de 500 mA. E ele está ligado a uma tensão U de 115 volts. Beleza? Ele quer saber a resistência. Basicamente é uma aplicação direta, né? Vou até resolver aqui. O truque
Lembra pro pessoal, né, aqui que eu tinha colocado lá nas outras aulas, mas é bom lembrar aqui. Como a gente sabe que U é igual a R vezes I, eu vou fazer rapidinho aqui, tá? Só pra vocês lembrar. Se eu quero descobrir o I, o R vai passar dividindo. Então é U sobre R. E se eu quero descobrir o R, o I que está multiplicando vai passar dividindo. Então fica U sobre I, né? Então, para eu calcular o R direto, é só eu colocar ó, 115, que é o U, sobre I. O U sempre fica em cima, tá? Quando a gente está fazendo esse tipo de conta, 500 mil. Lembra aquele truque que eu falei? O inverso de... Né? Então, vale aqui, ó. 1 sobre mil, que é o inverso de mil, é K. Né? Se você divide na calculadora 1 dividido por 0,001, dá 1000, tá certo? Então, essa continha, ó, quando a gente divide, 115, eu vou resolver na minha calculadora aqui, dividido por 500, dá 0,23. Então, isso vai dar 0,23, 1 sobre m, né, que como o m está embaixo, aí vira k. Então, basicamente, quando o m está embaixo, vai para cima, ó, vira k, tá bom? E se tiver o k embaixo, vai para cima, vira m. Isso aí facilita, né? Bom, mas é aquela. A resposta não está assim, né? Ela está com só ohms. Ó, tá vendo? Então, a gente precisa multiplicar 0,23 por k. 0,23 vezes 1000. Digita aí na sua calculadora. Ou vai as 3 casinhas aqui, né? Tem que completar com 0, que estaria faltando. Ó. E aí dá 230 ohms. Fechou? 230 ohms é essa alternativa aqui. Vamos para o próximo. O 4 é bem legal. Ó. Ele tem um. Quando a gente está vendo, ele pede o valor da corrente total e o da tensão sobre o resistor, né? Sobre o resistor R5. Ou seja, ele está querendo saber quem é essa corrente aqui, tá? Só que essa corrente ela veio dividida, né? Lembra? Você saiu aqui de 18 volts numa I, ela passou por aqui essa I nossa, e quando chegou aqui, ó, ela se dividiu em duas. Ela saiu para cá uma I2, e ela veio para baixo uma I1, certo? As duas se juntam aqui de novo, para virar I e fechar o percurso. Então, tá dando a volta. Aqui é mais, aqui é menos. Sempre o menos no menor, beleza? Essa é a volta da minha corrente aí. Ela se dividiu nessas duas. Só fazer aqui mais bonitinho. Quando ela se divide, né, ó, o I fica aqui, ó, I1. Beleza? E depois elas se juntaram. Aqui ficou I2. Pra vocês entenderem que ficou I1. Se ela se dividiu, eu tenho um circuito. A quem já pegou o jeito aqui tá paralelo, né? Uma tá paralela com a outra. Se ele é paralelo, a variação de tensão, lembra, daqui até aqui é a mesma. Tá certo? Essa é a primeira coisa que eu percebo nesse exercício. E depois eu tenho o R3, ó, aqui por fora. Aí se eu pego daqui até aqui, eu tenho um em série, né? Tem essa parte aqui em paralelo, que é o que está dividido com 2, ó, onde que eu estou passando esses dois aqui. Depois que você resolve eles, aí ele vira em série com o R1 lá embaixo. Tá vendo? Tem uma série junto com um paralelo aqui, basicamente, tá? E aí vamos resolver o que ele pediu, basicamente. Eu consigo calcular corrente, só que para isso eu tenho que saber minha resistência equivalente, tá certo? Que ele pediu o valor da corrente e a tensão sobre o resistor R5. Essa tensão aqui, né? Que vamos chamar de U. O outro é VF, então não tem muito problema, tá bom? E aí eu tenho essas duas tensões, são iguais, né? Essas duas, por conta que eles são paralelos. E aí, como é que a gente faz? Vamos calcular a resistência equivalente. A gente reescreve o circuito, tá? Primeira parte aqui valia 3K. E aí ele abriu para 2. Só que esses dois eu vou trocar por um equivalente. Só que é paralelo, não é isso? Então, como é que a gente resolve paralelo? Só aquele, ó, do R53 é produto pela soma. Então, é 10K vezes 15K. Quando tá assim, gente, o K depois ele acaba cancelando. Então, não tem problema não, tá? Pode fazer só com 10. 10 vezes 15, que tá tudo na mesma unidade.
dividido por 10 mais 15. Beleza? Quanto que vai dar isso daqui, né? Esse R23. Vai ficar 150 dividido por 25, tá bom? Então R53, divida lá 150 por 25, dá 6. Então isso daqui vai dar 6 kΩ. Tá? Então percebam que eu troquei o R3, ó, e o R5 por um de 6 kΩ, que é a resistência equivalente aí, tá? Aí ele vira um em série, né? 6K, junto com um de 3K. Tá vendo? A gente vai redesenhando e vai reescrevendo. E aí vira um de 9 kΩ. Esqueci do ohms aqui deles. Beleza? Essa é a resistência total, né, do circuito. Seria a resistência equivalente. Tá bom? 9 kΩ. Eu tenho U. E aí eu consigo calcular a corrente. Claro, né? Como que eu calculo? O I é igual a U sobre R. O U nesse caso é 18. O R a gente acabou de calcular ali, é 9K. Então, o I nesse caso vai ser 18 sobre 9, dá 2. E lembra que quando o K está embaixo, vai para cima mili, né? Então, isso aqui dá 2 mili corrente em ampere. Tá bom? Então, essa corrente nossa aqui, ó, vale 2 miliampere. E aí, quando chega aqui, ó, com 2 miliampere, ela se divide para esses dois. Eu preciso saber o quanto que é essa corrente, né? Mas para descobrir ela primeiro, eu vou lembrar, ó, da queda de tensão que eu tenho aqui. A queda de tensão, ó, lembra que era nesse circuito? Ele veio do paralelo. O meu U, ele tá aqui, ó. Esse cara aqui, né? Vou fazer até com outra cor, que eu fiz a resistência de preto agora, eu mudei um pouquinho. Mas ele tá aqui, ó, meu U, né? Então eu vou calcular ele primeiro, só que olhando para cá. Percebam que esses circuitos que eu desenhei são equivalentes, então são iguais. E aqui está chegando uma de 2 miliampere, né? Mesma coisa aqui, está chegando uma de 2 miliampere, que ela está retinha, não teve divisão. Como é que eu calculo U? Se eu tenho essas informações, né? Então para calcular o U, vou calcular ele aqui embaixo, vai ser igual a R vezes I. Ou seja, 6, que é por onde ela está passando, K vezes o I, que é 2 miliampere. Certo? O ampere não precisa. De novo, mili vezes, né, 1000, o K com M aqui corta, e aí, portanto, U é 6 vezes 2, 12 volts, beleza? Então, isso significa que aqui tem 12 volts. Você pode até fazer assim, ó. O circuito mandou 18. Se ficou 12 aqui, portanto, ele nem pediu, mas eu já sei que aqui sobraram 6 volts, tá? Não fica nada, né? Lá não fica nada sobrando. Tem que ter a voltagem foi dividida por inteira e por igual. E perfeito, ó. Se eu tenho o agora 12, aí eu posso como se fosse abrir essa parte e voltar. Então aqui eu tenho o R, eu quero só o I1. Tá vendo aqui, ó? Como é que eu calculo o I1? Aquele mesmo jeito. I1 é igual a R, U sobre I, né? 12, que é o ali, que está a diferença de potencial, sobre o R, que é 15 kΩ. Certo? 15K. Dividindo 12 por 15, vai dar 0,8, tá, gente? Ou seja, 0,8. Deixa eu pegar o vermelhinho. 0,8 miliampere. Beleza? Então, aí olhando, né, na parte do exercício, a gente vai chegar na nossa resposta. O que ele tinha pedido? Quanto que era o U? Então, o 12 volts. Tá? E ele tinha pedido a corrente total. Perdão. Eu calculei o I1 aqui. Ele tinha pedido a total, né? Era mais fácil, estava só aqui. Mas foi, acho que legal calcular I1. E aí I1 era 2 miliampere, tá aqui, ó. Tá? Era da primeira. Mas eu acho que esse jeito foi legal para vocês verem como é que calcula cada uma delas. Bom, vamos lá para a quinta questão, né, que nós temos aí.
como funciona a quinta, ela pediu, ó, a tensão que deve ser aplicada a um aquecedor que dissipa 400 watts e que a corrente é de 2,5. Então veja, gente, a gente tem o I, que é a corrente, a gente tem o P, e a gente quer saber o U. Mole, mole, né? Então o que a gente faz? É a fórmula do Pio, né? Então potência é I vezes U. Então passa aí, ó, o P, o I dividindo, né? Então U vai ser igual a P dividido por I. E aí dá quanto isso daqui? Fazendo a continha mais rápida, tá? O I passou dividindo aqui. O P é 400, o I é 2,5. 400 dividido por 2,5 dá 160. Então 160 volts. Tá aqui a resposta desse. Então o mais facinho, né, pra gente fazer. Acho que tem os outros também aqui, agora são mais rápidos. Ó, o de baixo é em série, né? A gente já percebe isso de cara. Ele tá pedindo, ele falou que o potencial, né, que a gente tem aqui, ó, é de 5 volts, tá? A gente tem ali de 1 kΩ. E aí ele está pedindo, portanto, o valor da total. Lembra que a corrente é a mesma, né? Quando a gente tem aqui passando, ó, ele está dando que essa daqui é de 5 volts, mas a corrente, né, que está entrando aqui, ó, é a mesma que veio por aqui, porque é em série, né? A corrente só se divide quando o fio se divide. Lembra que a corrente percorre o fio, né? Então isso é legal para a gente perceber. Aqui é mais, aqui é menos. Para eu saber o total, eu tenho que saber as outras duas que tem aqui, ó. Né? Vamos chamar isso aqui de 1. E aqui a queda de tensão nesse resistor, o 2. Bom, para descobrir isso, eu tenho que calcular o I. Para calcular o I, eu vou usar a equação do meio ali que eu tenho. Você falou, eu tenho a equação do meio? Tenho a resistência aqui, ó. E aí como é que a gente calcula o I? Mesma coisa. O I é a voltagem, 5. Se você não gosta que eu estou resolvendo direto, monta pelo U é igual a R vezes I, tá? Resolve, o URI resolve tudo. E a resistência ali era 1K, né? Então, simplesmente 5 dividido por 1 dá 5. E 1 sobre K é mili, né? Então, isso deu 5 miliamperes. Essa é a minha corrente que está passando ali. E aí, basicamente, para ir calculando os U's, né, correspondentes, o que a gente faz? Vai só aplicando, né? Então, o 1 é R vezes I. O R é 2K, eu vou montar direto, tá, gente? Sem a cor aqui. 2K vezes 5 mili. E o 2, né? Então, tá aqui, ó. É 3K, que é a resistência ali, naquela queda de tensão, vezes 5 mili. O mili corta, né, junto com o M, ó, que está multiplicando. Em cima, 2 vezes 5, 10 volts. Embaixo, 3 vezes 5, 15 volts. E aí, portanto, o total, né, que ele está querendo saber, é o VF, ele vai ser a soma dos três. Então, ele é a soma desse, 1, com o cara do meio, com esse. A soma de todo mundo. Então, vai ser 10, mais 5, mais 15. Deu 20, dá 30 volts no total. Beleza? Então, 30 volts, 5 mA. Essa é a resposta. Né? Quando você vai aplicando, né, um monte, aí você vai vendo que não tem problema. O 7 ele pede a corrente, deu a resistência e deu a voltagem. Então, gente, aplicação direta, né? O I vai ser igual a U, que é 100, sobre R, que é 10 quiloohms, né? Fazer direto aqui, não precisa nem de calculadora, né? Corta aqui, ó, dá 10. 1 sobre coisa, 1 sobre K dá mili, então 10 miliampere. Tá aqui a resposta aí do 7. Parecia que ia demorar, mas não vai, ó. O 8 é a potência elétrica, ele pede. Esse daqui tem uma manipulaçãozinha, mas também é fácil. Porque o potência é U vezes I, que ele está pedindo. Só que perceba, ele não deu informação sobre o U no exercício.
né? Ou deu, peraí. Ah, não, esse daqui também é mais rápido, é o próximo. Fazendo que é lá de baixo. Esse daqui ele deu, ó. O U é 220 e o I é 200 miliampere. Então, mole, né? Só resolver, ó. 220 vezes 200 dá 44 mil mili, né? Só que o que eu quero que você perceba, quando multiplicando por mili, é multiplicar por 0,001. Né? Lembre que mili é 0,001, é o mil ao contrário, tá? Ou você corta 3 zeros aqui, ó, que seria o K. K é 1000. E aí corta com mili. Portanto, a potência é 44 watts. Então tá aqui. O que eu estava resolvendo com vocês antes é do 9. Porque o 9 ele perde a potência, mas ele deu um resistor, não deu U. Aí no lugar do U, eu tenho que trocar por R vezes I. Então fica R vezes I vezes I. Então a potência também é R vezes I ao quadrado. É o famoso pure que o pessoal fala, tá? É essa fórmula que eu vou usar aqui na 9. Então a potência, ó, é R é 1K, vezes I, que é 10 miliampere. Opa, deixa eu, não preciso colocar o milha aqui. 10 mili ao quadrado, tá certo? Então minha potência fica sendo 1K, vezes 10 ao quadrado dá 100, e eu vou escrever de propósito mili duas vezes aqui, tá? Que seria mili vezes mili. Ah, por que você fez isso? Porque aí eu corto 1K com 1 e vai sobrar 1 milha. E sobra realmente na potência, olha lá na fase, seria 100 miliwatts, tá? Quem sobrou. Então esse truque é bom aí, tá? Pra gente resolver exercício. Bom, e o 10, e último aqui, né? Dessa agenda 2, o valor da tensão aplicada a um aparelho de 1, tá? Ele quer saber o U, né? Sabendo que a corrente é de 50 mili. Então, para saber o U, é só multiplicar, né, gente? R, 1,2K, vezes I, que é 50 mili. Olha lá, o mili com K corta, 1,2 vezes 50 dá 60, né? Não precisa nem de calculadora, hein? 60 watts. Beleza? Essa agenda, às vezes essa agenda ela tem uma transformação, né? Muda um pouquinho uma questão em relação a outra, mas normalmente é isso que fica, tá bom? Abraços aí, até a próxima, pessoal.